Olha aí, pessoal, temos números já consolidados a respeito da taxa das comprinhas, a taxa da Shopee, da Shein, do AliExpress, aquela maldade do governo Lula, do senhor Fernando Haddad, a.k.a. Taxade, roubando das pessoas mais pobres que têm acesso, que podiam ter acesso antes a itens mais baratos, importados, uma coisa assim muito democrática do ponto de vista do consumo, que é o tipo de coisa que supostamente a esquerda defende, mas curiosamente, né, vai entender o porquê dessa hipocrisia, a esquerda brasileira resolveu entrar nessa onda de taxar as comprinhas, obviamente para botar mais dinheiro nos bolsos do governo, de forma geral, e também dar aquela privilegiada para varejistas amiguinhos do governo. Normal, isso aí já é bastante esperado. Só que essa taxação de 20% sobre compras internacionais até $50 fez com que essa compra, né, o volume dessas compras, caísse 40%, meu amigo. Olha o nível que isso despencou apenas no primeiro mês de implantação dessa medida, meu amigo. Realmente é uma coisa assim absurda, uma coisa assustadora de fato, e não apenas isso, né? Não é o único ponto. O quanto que as pessoas pararam de comprar e o quanto que isso aqui no longo prazo não vai representar uma arrecadação relevante para o governo. Mas também isso trouxe prejuízos para os Correios, né? Uma empresa que vive tendo prejuízos, essa é a verdade, só que ganhava muita grana com as operações aqui de cross-border, né? E, caramba, a queda foi substancial nessa operação e representou, é claro, uma perda para os Correios. Parabéns, governo Lula, é o tipo de coisa que o Estado faz. Toma uma atitude e não consegue sequer prever as primeiras consequências mais imediatas, que dirá aquelas consequências que vão aparecer só depois. Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Eu estou tomando café aqui porque é quase meia-noite, eu estou gravando os vídeos agora, tentar ficar acordado um pouquinho mais aqui. Eu sei que não pode tomar café depois das 5 da tarde, mas é inevitável. Qual o problema aqui? Qual que é o grande ponto nessa história, né? Você sabe, a taxação foi criada e quando você cria um imposto extra em cima de alguma coisa, naturalmente você vai reduzir a demanda por aquele item. É algo bastante característico e vários setores já experimentaram isso até recentemente. Então essas comprinhas, né, esses marketplaces, favoreceram muito o acesso de pessoas pobres a itens importados, itens vindo da China tipicamente, mas não apenas isso, de outros países também, e que chegavam aqui com uma extrema acessibilidade, porque o preço era bem interessante, competitivo pra caramba, desbancava empresas brasileiras, produtos criados aqui no Brasil mesmo, que não tinham que vir de fora. E a comodidade é absurda, meu amigo. Você não tem que viajar para outro país para comprar itens lá. Você compra pelo Marketplace, isso chega na sua casa, na maior tranquilidade. Eu já comprei, você já comprou certamente, vários tipos de itens. Comprei roupa de frio, funcionou super bem. Comprei equipamentos eletrônicos, uma maravilha, nada a reclamar. E o preço extremamente competitivo faz com que, ou fazia, né, com que as pessoas pudessem ter mais acesso a uma gama maior de itens por um preço que cabe no orçamento até de uma família pobre. Isso é muito importante e é a tal da democratização da economia. Agora, qualquer um, com essas ferramentas que o capitalismo cria e entrega para as pessoas, não é o governo, não é o Estado, é a livre iniciativa que cria essas ferramentas. Por quê? Porque o mercado é bonzinho? Porque o capitalismo é um sistema econômico de santos, de anjos? Né? Claro que não. Esses mecanismos são criados para dar mais dinheiro para os vendedores. E aí, é claro, a plataforma ganha dinheiro também, mas ainda assim as pessoas preferem usar porque é mais barato. Aproxima os melhores preços dos consumidores. É um ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando nessa história, exceto as empresas brasileiras aí, extremamente ineficientes e improdutivas, que são viciadinhas em ficar pedindo ajuda para o Estado, para o governo, para resolver as suas próprias crises,
especialmente aquelas relacionadas à concorrência, né? Então, o que aconteceu aqui, né? Apenas no mês de implementação dessa medida aqui, né, tem a avaliação de um mês depois de 3 meses, né? Em julho, aqui os números são bastante claros, né? Essa mudança das regras, o início da tributação, fez com que houvesse uma queda de 40%, perdão, nas importações desses produtos nesse primeiro mês de medida aí da implementação dessa medida, né? E logo na sequência, né, o volume de pedidos também caiu consideravelmente, porque havia ali um pico que foi registrado anteriormente, o máximo que chegou, esse negócio se popularizou demais, e esse valor caiu para 30% abaixo desse pico, meu amigo. Olha o quanto que houve de queda em pouco tempo de forma geral, né? Então o governo aqui, em 3 meses de vigência, recolheu 533 milhões de reais. Tá, mas olha só, é um aumento comparado aqui aos 25 milhões arrecadados no trimestre anterior. Então, R$500 bilhão em 3 meses. Quanto que isso dá em um ano dessa forma, né? Se são um trimestre, você tem 4 trimestres no ano, vai dar uns R$2 bilhões. Está longe de fazer qualquer diferença no orçamento, que é trilionário. Isso aqui é troco de pinga para o governo. E se é para economizar isso aqui ou para aumentar as receitas e equilibrar o orçamento um pouco mais com R$2 bilhões, é muito mais fácil cortar alguns projetinhos do governo, cortar alguns ministérios e tá sussa. Não precisa penalizar a pessoa que compra lá de fora, que não tem muita grana e acha ótimas opções importadas, né? Porque isso é uma sacanagem, isso é uma crueldade, uma maldade com essas pessoas que não têm realmente muito recurso para ficar comprando coisas excessivamente caras aqui no Brasil ou pagando um absurdo de imposto nesse sentido aqui, dessa forma, né? Então, lá no mês de julho, né, foram 18,4 milhões de remessas com valor de até $50, né? E com a implementação disso aí, dessa taxa, em agosto, primeiro mês de vigência disso, então agosto, setembro e outubro é o que nós temos já contabilizado, né? O número caiu para praticamente 11 milhões de remessas, né? 3,5 milhões de remessas a menos nesse período. Olha que insanidade! São 3 milhões de produtos acessíveis que o brasileiro deixou de adquirir por causa dessa tributação. A tributação ela espanta o consumidor, reduz a demanda, reduz a atividade econômica às custas de quê, né? É para financiar o Estado, para financiar o governo. Mas se a atividade econômica piorar, isso também não é ruim para o Brasil de forma geral, né? Sem dúvidas, eu não tenho a menor dúvida disso, mas, né, o pessoal político aí não tem muita cabeça, né? E a prova disso, que eles não têm muita cabeça, é o fato de que os Correios, que têm dado prejuízos bilionários, tiveram aí uma piora no cenário dessas operações cross-border, né, postagens internacionais, por causa da queda nesses pedidos, nessas demandas de Shopee, Shein, desse pessoal aí e tudo mais, né? Então, neste ano, os Correios acumulam R$2 bilhões de prejuízo, o ano nem acabou, sendo que no ano passado teve prejuízo também, mas era de 824 milhões de reais, e saudade, enquanto o prejuízo não era tão grande quanto agora. É aquela história, né? O Brasil hoje está pior do que ontem, melhor do que amanhã, né? Só que, olha a situação aqui, no mês de setembro, o governo teve um prejuízo de os Correios, né, de 785 milhões de reais, praticamente 700 milhões de reais a menos do que no ano passado. Agora, para pensar, se o prejuízo do ano todo é 2 bilhões e um mês só teve um aumento desse prejuízo de 700 bilhões, muito provavelmente isso aqui se deve, esse prejuízo dos Correios se deve exclusivamente ao fim dessas operações cross-border. Vai saber até quanto que isso aí, de fato, quanto que isso aqui representaria do total, né? Então, entre julho e setembro, os Correios faturaram aqui R$1 bilhão em operações cross-border, que é muita coisa, é claro, uma grana violenta, só que representa aqui uma queda de quase 200 milhões de reais. Olha
Que situação, né? Um faturamento de 1,3 bilhão de reais lá atrás, ou seja, as pessoas estão importando menos e aí realmente fica difícil manter um serviço de postagem com pessoas postando cada vez menos. Então veja como essa situação não se refere apenas à maldade do governo Lula com as pessoas mais pobres, com poder aquisitivo menor e que conseguiam antes adquirir bens um pouco mais sofisticados, mais complexos, num preço que cabe dentro do bolso. Não basta apenas essa maldade, o governo Lula também está quebrando os Correios mais e mais rápido do que já estava quebrando por causa dessa história. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.